Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título O primeiro problema enfrentado em família. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos, e o primeiro deles será Caim e Abel. Em segundo lugar, vamos falar sobre rivalidades entre irmãos. E em terceiro lugar, vamos falar sobre vencendo o inimigo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Caim e Abel. A história de Caim e Abel, narrada na Santa Bíblia, aponta para a representatividade da humanidade com relação aos salvos e aos condenados. Ou seja, homens tementes a Deus que viverão eternamente com o Senhor. E de outro modo, homens filhos do diabo, desde já condenados a viverem em sofrimento eterno por não crerem no Salvador e Senhor Jesus. Caim era um seguidor de Satanás. Caim teve a honra de ter sido escolhido por Deus para ser o primogênito da raça humana, nascido de mulher. E este ato foi proclamado por Eva, sua mãe, como uma bênção do Senhor, imaginando ela que Caim fosse o cumprimento da promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde a descendência de Eva que esmagaria a cabeça da serpente. Entretanto, Caim demonstrou ser a completa degradação moral e espiritual da humanidade, confirmada na sua alma pelas suas concupiscências dos olhos, concupiscências da carne e soberba da vida. Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Os pecados de Caim contra Deus, contra seu irmão e contra seus pais foram inúmeros e terríveis, ratificando a sua inclinação para as obras da carne e para uma total degeneração humana, ficando cada vez mais separado de Deus. Mencionaremos a seguir uma síntese destes pecados. Em primeiro lugar, Caim fez uma oferta desprezível para Deus. Caim trouxe uma oferta para o altar de Deus, fruto de uma terra amaldiçoada, sem qualquer valor espiritual, porque não havia nela sangue, tendo em vista que sem sangue não há remissão de pecados. Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz assim: E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Gênesis 4, 3 diz assim: Abel, por sua vez, melhor dizendo, aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há
remissão. No livro de Levítico, capítulo de número 17, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: porque a vida da carne está no sangue, eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Como o segundo pecado de Caim, ele teve uma ira sem domínio próprio, acompanhada de uma inveja. Portanto, tanto a ira sem domínio como a inveja são obras da carne. Caim, ao ver a sua oferta rejeitada e a de seu irmão Abel aceita por Deus, deixou-se tomar por uma ira incontrolável, bem como pelo sentimento de inveja, a ponto de descair-lhe o semblante. Gênesis, capítulo de número 4, versículos 3 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 4, 3 ao 6. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Como terceiro pecado de Caim, nós temos a desobediência a Deus e a prática de homicídio, no caso, fratricídio. Caim, apesar de ter sido advertido pelo Senhor para que não procedesse mal e que dominasse os malvados desejos de seu coração, desobedeceu a Deus e matou Abel, seu irmão, sendo este o primeiro crime contra a vida de uma pessoa que perdura até hoje como um crime hediondo. Gênesis capítulo 4, versículos 7 e 8 diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Como quarto pecado de Caim, nós temos a mentira. Caim mentiu para Deus ao ser interrogado sobre o paradeiro de seu irmão. Gênesis capítulo 4, versículos 9 ao 10 diz assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Certamente estes abomináveis atos cometidos por Caim entristeceram sobremaneira aos seus pais, Adão e Eva, e também a Deus, provando que Caim era realmente filho do maligno. João, capítulo número 8, ou seja, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, em seu capítulo de número 8, versículo 44, diz o seguinte: vós sois
do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Na primeira carta de João, capítulo de número 3, versículos 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. O culto de Caim. Culto a Deus depois da queda de Adão e Eva. Quando desobedeceram a Deus, Adão e Eva instantaneamente morreram espiritualmente e atingiram a degradação moral de caráter, acusados pelas suas próprias consciências, e então remediaram este estado de morte espiritual com vestes de folhas de figueiras, tipificando uma ineficiente religiosidade de purificação. Gênesis capítulo 3, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Deus, em sua infinita misericórdia, demonstrou seu profundo amor para com o homem, quando prometeu a vinda de um Salvador. Está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, uma sentença do Senhor para Satanás. E este fato tipificou o modo de salvação do homem pela morte e pelo sangue de um cordeiro, ao substituir então as vestes de Adão e Eva, que eram feitas de folhas de figueira. O Senhor Deus deu a eles vestes feitas de peles de animal. Gênesis capítulo 3, versículos 20 e 21 diz: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. A partir deste ato de Deus, presume-se que Adão e Eva ensinaram aos seus filhos, Caim e Abel, a prática de culto a Deus através do sacrifício de animais com oferta de sangue para a remissão dos pecados, tipificando este sacrifício como Cordeiro Salvador que se consolidou na vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, na forma de homem, para morrer na cruz do Calvário e ter o seu sangue derramado para perdão dos pecados de todos os homens e para dar-lhes a vida eterna. A rejeição da oferta de Caim. Caim era um agricultor e apresenta ao Senhor uma oferta advinda de sua ocupação profissional, que em sua essência parecia ser o cumprimento de uma mera formalidade, contrariamente à oferta de Abel, advinda de um animal e em sua essência
feita de um coração puro e de amor para com Deus. Gênesis, capítulo 4, versículos 1 ao 5, diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Apesar de, na realidade, nós acreditamos que 3 foram os motivos porque Deus não aceitou a oferta de Caim. Apesar de, em tempos futuros, Deus aceitar ofertas originárias do fruto da terra, naquele momento da história da humanidade, a terra fora amaldiçoada, produzindo agora frutos e ervas para mantimento dos homens, mas também espinhos, que cravariam por meio de uma coroa a cabeça do Senhor Jesus. A oferta de Caim para aquele momento não era a melhor oferta que ele tinha para ser apresentada no altar do Senhor. Caim trouxe uma oferta para o altar de Deus, fruto de uma terra amaldiçoada, sem qualquer valor espiritual, porque não havia nela sangue, tendo em vista que sem sangue não há remissão de pecados. Caim não estava com seu coração em Deus, em terceiro lugar, mas em sua própria autossuficiência e nas práticas do pecado, com forte inclinação para as obras da carne. Caim não guardou o seu irmão. E aí houve a infração da ordem divina. Caim, de forma covarde, premedita a morte de seu irmão, levando-o ao campo aberto, e ali comete o crime mais hediondo de um homem para com o seu próximo, tirando-lhe a vida. Certamente estava gravada na consciência de Caim que ele jamais poderia realizar tal ato. Gênesis, capítulo 4, versículo 8 diz: Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Somente Deus possui a prerrogativa de dar e tirar a vida. E o Senhor ordenou primeiro, na consciência do homem, e depois nas tábuas dos mandamentos, a ordenança de não matar. Após a infração da ordem divina, vem em seguida um inquérito divino e a defesa de Caim.
O Senhor, em sua perfeita e absoluta consciência, ou onisciência, melhor dizendo, já sabendo do crime de Caim contra Abel, interpela Caim sobre o paradeiro de seu irmão, obtendo dele uma resposta estapafúrdia e mentirosa, sendo a resposta de Caim um insulto e uma injúria contra o Senhor. Gênesis 4, 9 e 10 diz: Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Tudo que fazemos, nada está encoberto para Deus. E por isso todas as nossas ações, de bem ou de mal, serão reveladas publicamente. Não adianta enganar o seu próximo, pois jamais enganaremos a Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 12, versículos 1 ao 3, diz o seguinte, Lucas 12, 1 ao 3. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. O juízo divino sobre Caim. Deus é amor, mas também é justo. Ele é um Deus de justiça, e devido aos pecados cometidos por Caim, quando fez uma oferta desprezível para Deus, quando se deixou levar pela ira sem domínio próprio, pela mentira e pela inveja, obras da carne, e sobretudo pela desobediência ao Senhor e pela prática do fratricídio contra o seu irmão Abel, o Senhor proclamou sentenças severas sobre Caim, a saber, em primeiro lugar, Deus amaldiçoou a Caim sobre a terra, que se abriu e recebeu o sangue de Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 11 diz: Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. O Senhor determinou que a terra lavrada por Caim não produziria com toda a sua força e eficácia, ou seja, a sobrevivência de Caim pelos frutos da terra seria muito frustrante e penosa. Gênesis capítulo 4, versículo 12, a parte A diz: Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. E em terceiro lugar, Deus estabeleceu que Caim seria fugitivo e andaria errante pela terra, sem um lugar permanente de descanso. Gênesis capítulo 4, versículo 12, a parte B diz: Serás fugitivo e errante pela terra. A misericórdia de Deus para com Caim. Então nós já vimos aqui 4 etapas: a infração da ordem divina, o inquérito divino na defesa de Caim, o juízo divino sobre Caim e agora a misericórdia de Deus para com Caim. Face às sentenças, Caim se coloca em posição de autocomiseração, deixando transparecer que os castigos impetrados eram demasiadamente pesados e que ele não resistiria a estas condições e até mesmo
seria alvo de vingança por parte dos outros homens que soubessem que ele havia matado seu irmão. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, apesar de Caim não ter se arrependido de seus pecados, crava em Caim uma marca, que a Bíblia não esclarece que tipo de marca é esta, mas que protege Caim de ser assassinado. Entretanto, Caim se retira da presença de Deus e vai habitar na terra de Nod, tipificando uma linhagem de pecadores que não querem saber e nem ter comunhão com Deus. Gênesis capítulo 4, versículos 13 ao 16, diz assim: Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A vontade de Deus é que todos os irmãos vivam em união, com o amor em primeiro plano, se guardando, se protegendo mutuamente, seguindo os ensinamentos do Senhor para a consolidação de uma família unida e temente a Deus. Vamos fazer uma leitura no Salmo de número 133, versículos 1 ao 3, diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Passemos agora a estudar o item número 2 da lição, que fala sobre rivalidades entre irmãos. Se uma família se divide e os seus membros lutam entre si, ela fatalmente será destruída. Vamos fazer uma leitura no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3, versículo 20 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 3, versículo 20 ao 25. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, o tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Tipos de conflitos. Conflitos intrapessoais. São conflitos originados
no íntimo de cada pessoa, materializados por um sentimento do indivíduo de não se sentir feliz, de carregar frustrações, medos e melancolia permanentes até o ponto de se isolar. A este indivíduo enfermo na alma, do ponto de vista humano, a família deve compreendê-lo e amá-lo incondicionalmente, e no campo espiritual, orar incessantemente. Tiago, carta de Tiago, capítulo de número 5, versículo 13 ao 16, diz o seguinte: Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, vimos aí os conflitos intrapessoais. Agora, os conflitos interpessoais são os conflitos que se originam num relacionamento social entre os membros da família, e são os que mais causam marcas indeléveis de sofrimento no seio familiar. As relações familiares não podem ser pautadas pelas expressões eu quero o que quero ou você quer o que quer, porque temos necessidades e interesses que muitas vezes competem entre si. Tudo isso porque simplesmente somos diferentes um do outro. Ainda na carta de Tiago, capítulo 4, versículos 1 ao 3, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E agora os conflitos extrapessoais. São os conflitos familiares, cuja causa vem de origem externa, em sua maioria das vezes alheias à vontade pessoal dos membros da família. A visão neste caso deve ser a de vislumbrar este problema como oportunidade de desenvolvimento e também de crescimento pessoal e espiritual. Jeremias, em seu capítulo de número 29, versículo 10 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 29, 10 ao 13. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Aqui o Senhor faz vamos dizer assim, uma exortação ao povo de Israel que estava na Babilônia, um conflito extrapessoal, ou seja, de fora,
E o Senhor então determina que este cativeiro da Babilônia foi então algo que poderia transparecer ruim para Israel, mas na realidade foi uma oportunidade que o Senhor estava dando para que Israel buscasse mais a Deus e assim Israel, passasse por esta provação, por esta tribulação e fosse mais abençoado pelo Senhor. Em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26 a 28, diz assim a palavra do Senhor: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A verdade é que sempre em nossas relações familiares enfrentaremos conflitos. E é neste momento que devemos ter equilíbrio emocional e serenidade espiritual, considerando que a falta de Deus num lar é o inimigo número 1. Um lar sem Deus é cheio de conflitos, dirigido pelos valores mundanos que implicam em destruição e desvirtuamento da família em todos os valores. No Salmo de número 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vamos passar a estudar agora o item número 3 da lição, vencendo o inimigo. Para vencer o inimigo espiritual que deseja ardentemente consolidar o conflito entre irmãos, de forma a dividir a família, é importante a consumação das seguintes ações. Em primeiro lugar, seja um cristão. Você não pode ter paz com outras pessoas enquanto você não estiver em paz com Deus, enquanto você não for um autêntico cristão. Em segundo lugar, para vencer o inimigo, os problemas, os conflitos, converse com Deus sobre o problema. É no Senhor que devemos buscar o entendimento das coisas, bem como o discernimento para solucionar os problemas e conflitos familiares. Em terceiro lugar, analise o problema. Faça uma autocrítica e pergunte a si mesmo quanto desse problema é de sua responsabilidade, é de sua própria falta. Em quarto lugar, peça conselho. Buscar por conselhos de homens, de Deus, é importante para encarar a solução do problema do ponto de vista bíblico, sem qualquer interferência ou interesses pessoais. Para vencer o inimigo quanto aos conflitos, marque uma conferência de paz. A única maneira de resolver um conflito é encará-lo de frente e com maturidade. E você pode então aplicar o que nós chamamos os 7 Cs em conferências de paz para solucionar conflitos. Em primeiro lugar, nunca compare, nunca condene, nunca comande, nunca confronte, nunca condescenda, nunca contradiga e nunca confunda. Seja sóbrio
e tenha domínio próprio. Não mude o seu foco. Quando estamos com raiva, nossa preocupação é conosco mesmo. A única coisa que podemos ver são nossas necessidades, nossos sentimentos feridos, nossa expectativa que não foi satisfeita. Coloque na sua mente o objetivo de chegar a um consenso sobre o problema e conflito a ser solucionado. E por último, solucione o conflito. Resolver um conflito nunca é fácil. Termine suas lutas e vá até ao final. Concluindo a nossa aula de hoje, no âmbito da família, sempre existirão conflitos e, independentemente de causas, motivações e interesses, todos devem ser tratados à luz da Palavra de Deus. Para sempre vencer conflitos na família, a base do lar deve estar em Jesus Cristo, porque Deus é amor. Uma bênção especial do Senhor Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.